A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido um final de semana abençoado na presença do Pai e que estejam todos felizes com Jesus. Espero também que estejam prontos para mais uma vez recebermos a palavra de Deus e podermos andar em comunhão uns com os outros. Amém? Seguimos então agora com louvor e adoração para darmos início à nossa palavra de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aqui só. E iniciaremos o nosso louvor. Aleluia. Oh, vencedor.
Aleluia. Amém? Mais uma vez, a paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos, aqueles que estão aqui presentes no dia de hoje. E que o Senhor seja com cada um de nós também na noite de hoje ou na tarde de hoje, para quem nos acompanha a partir do Brasil. No dia de hoje, no final, quem assistiu a palavra de ontem e tiver alguma questão, pode colocar. Ontem nós falamos sobre a armadura de Deus, relacionada ou narrada lá no livro de Efésios, capítulo 6. E no dia de hoje nós vamos entender um pouco, ou falar um pouco sobre o propósito de Deus. Então, eu peço aos irmãos para irem abrindo as escrituras no livro de Jeremias, capítulo número 29, versículo número 11. Jeremias, capítulo 29, versículo número 11. E enquanto os irmãos procuram, eu vou colocar mais um louvor para encontrarem com calma. Jeremias, capítulo 29, versos 11. Aleluia.
Glória a Deus. Amém? Para as novas pessoas que entraram, mais uma vez a paz do Senhor. Estávamos à procura, o tempo foi de procura da palavra em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11 é um texto conhecido por alguns, mas se calhar não é bem interpretado por todos. Vamos então ouvir a palavra do Senhor para o dia de hoje. Jeremias 29, 11, assim diz a palavra do Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Amém? E eu os ouvirei. Oremos. Pai, agradecemos por esse momento, Deus, te damos graça pela tua palavra, pela tua honra e misericórdia, Deus Pai, pelos teus caminhos e os teus propósitos, Pai. Obrigado pelo livramento que tu nos dás inconscientemente da nossa parte, Pai. Livramentos que nos dás consequentemente também, ó Pai. Agradecemos por tudo aquilo que tu tens feito por nós. Especialmente hoje, ó Pai, pedimos-te perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Peço-te perdão pelas minhas falhas e meus erros. Mas nesse momento, Pai, esvazia-me, Deus Pai. Enche-me, Deus, com teu Espírito Santo, para que a tua palavra seja entregue ao teu povo. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. A palavra que temos para hoje, para nós desmembrarmos, é esta palavra aqui de Jeremias 29, a partir do verso 11. E é uma palavra que diz que Deus sabe que tipo de planos tem para nós. Ou que pensamentos tem de nós. Em algumas Bíblias está assim narrado. Eu bem sei que tipo de pensamentos tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Então, nesta palavra, é aquilo que no dia de hoje iremos chamar de propósitos de Deus na nossa vida. E aí a pergunta é: será que nós conhecemos o nosso propósito? Será que nós sabemos que tipo de propósito nós temos ou viemos ter aqui na Terra? Será? E aí então vem a palavra de Deus. Amém? Em todo tempo, a Bíblia nos diz que Deus, Ele tem um plano para cada um. Aqui está escrito que Deus tem um plano para nós. E então, cada um de nós tem que pegar e fazer a sua parte. Por quê? Porque Deus sabe o que é que vai acontecer, como vai acontecer, no coração de quem vai acontecer, quem vai falhar, quem vai acertar, quem vai falhar, levantar e continuar. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo. Mas nós, para nós seguirmos uma caminhada de cristianismo, nós temos que nos conhecer primeiro. Primeiro temos que nos conhecer. E conhecendo nós a nós mesmos, assim também devemos conhecer ao Senhor e a palavra do Senhor, para que consigamos e saibamos fazer todas as coisas consoante o propósito que Deus espera para nós. Ontem, na nossa palavra de ontem, nós ouvimos falar sobre a armadura de Deus. E essa armadura, vimos que ela vem e começa com um cinto. É o primeiro item da armadura de Deus, que era o cinto, que simboliza a verdade. Depois, a couraça da justiça, que simboliza a retidão. Depois, vimos que vem os sapatos, ou sandálias do Evangelho, que significa a boa nova. Depois, que viria o escudo, que significa a fé. E assim então viria o capacete, que significa a salvação. E por si só,
viria a espada, que seria o único instrumento de ataque que significa a palavra de Deus. E então vimos também que para que Deus nos entregue a sua armadura especial, primeiramente nós temos que nos entregar a Ele a ponto de sermos chamados filhos. Amém? Porque todo filho ou todo pai, quando olha para o seu filho, ele dá uma roupa para o filho, dá um chapéu para o filho, dá uma mochila para o filho ir para a escola, dá todo o aparato que o filho necessita para conseguir viver e se desviar das situações. Ele ensina o filho a atravessar a estrada, ensina o filho a jogar futebol, ensina o filho a fazer tudo. Então assim também Deus nos entrega a armadura dele para que nós consigamos nos defender espiritualmente. Vimos isso ontem. E então, para que cada um consiga se defender espiritualmente, nós temos que conhecer também que tipo de propósito nós temos aqui na Terra. Porque é meio complicado e meio controverso nós vimos para um mundo da onde muitos desconhecem a origem, mas nós que estamos em Cristo sabemos qual a origem verdadeira do mundo, enquanto uns ainda acreditam no Big Bang e outros que viemos do macaco, somos evolução do macaco, mas nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. E então, se assim o sabemos, devemos perguntar: se Deus nos criou, com que propósito foi? Será que é uma mera brincadeira? Será que é um mero jogo? Será que Deus pegou e nos atirou a nossa própria sorte aqui? Não. Não, meu irmão, em momento algum. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E Ele nos diz aqui, em Jeremias 29, versículo 11: eu bem sei que planos tenho para vocês. Eu sei que planos tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Deus quer sempre o melhor para nós. Essa passagem nos mostra que Deus quer sempre que nós vivamos em ascensão, que vivamos sempre a subir, que vivamos sempre com foco no alvo. Amém? Porque Deus pega e Ele nos dá de antemão, nos diz que Ele tem planos para nós. E também diz que são planos, que os planos que Ele tem para nós são planos de nos fazer prosperar. Planos de nos fazer prosperar, diz o Senhor. Amém? Aqui no 11 ainda diz planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O plano de Deus, meu irmão, não se limita aqui a essa atmosfera. Não se limita a esse ar que estamos habituados. O plano de Deus vai além do oxigênio, meu irmão. O plano de Deus e o propósito de Deus vai além de tudo aquilo que nós conhecemos de forma física. Vai além de tudo aquilo que nós enxergamos, conseguimos ver e tocar. O plano de Deus é glorificado. E nós entendemos que quando estamos com corpos glorificados, nós conseguimos passar por várias dimensões, entre vários estágios. Porque Jesus mesmo, quando Ele pega, morre e Ele renasce, ou melhor, Ele ressuscita com um corpo glorificado. De forma que tudo estava diferente. Nada fazia sentido. Ele subiu, desceu, e simplesmente havia uma diferença enorme nele. Havia o brilho. E só quem estava nele conseguia ver o próprio Deus. Amém? Aleluia. Porque Deus bem sabe que pensamentos tem de nós. E assim também nós devemos procurar entender incansavelmente o nosso propósito aqui na Terra. Por quê? De nada nos vale viver mecanicamente simplesmente para herdar salvação.
simplesmente para herdar um lugar lá em cima. Mas Deus quer que nós vivamos à vontade. E nós só somos completos, falando humanamente, quando temos um trabalho, quando fazemos algo que nós gostamos. E muitas das vezes o propósito de Deus em nós está conectado ao nosso trabalho, está conectado à nossa profissão. Mas Deus quer que nós usemos essa situação, essa profissão ou esse meio para que seja exaltado o seu nome. Você que trabalha com medicina, glorifica a Deus. Receba o dom de cura. Cure os enfermos. Ore pelos enfermos. Faça diferença naquele ambiente. Você que é escritor, escreva para Deus. O que é cantor, louve para Deus. Cante mais, louve. Exalta o Senhor. E cada um conseguirá, muitas das vezes, entender que o seu propósito, ou o propósito que Deus colocou no coração do homem, muitas das vezes está linkado com aquilo que nós outrora já tivemos vontade de fazer. Com aquilo que muitas das vezes, inconscientemente ou conscientemente, já tivemos vontade de fazer. Por quê? Porque lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, Deus nos mostra, o apóstolo Paulo narra que Deus é quem faz. Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar. Então, se Deus efetua o querer, é porque o pensamento que vem de nós, a vontade de querer, vem dele. Ele nos dá o querer. Mas ele só nos pode dar o querer quando nós estamos dispostos a querer. Amém? Quando nós nos predispusemos a fazer a obra de Deus e a vontade de Deus, a segui-lo como nosso único Senhor e Salvador, Deus pega e efetua o seu querer em nós. Amém? E, da mesma forma, ele também vai e efetua o realizar. Por quê? Nem sempre aquilo que nós queremos se faz real. Mas Deus nos mostra que quando nós queremos, automaticamente a vontade dele também irá ser realizada. Amém? Então, Deus espera que nós nos entreguemos e aí ele fará o resto. Ele nos guiará no seu propósito que ele espera de nós e se encargará de fazer que aquilo seja realizado. Amém? Porque Deus deseja de verdade, do fundo do seu coração, que todos possam se salvar, que todos conheçam a verdade, que todos façam consoante a vontade dele. Amém? E qual um dos primeiros desejos do coração de Deus é que todos nós conheçamos a verdade. Por quê? Porque somente com a verdade seremos libertos. E esta verdade vem de Deus. E não há como conhecer a verdade sem conhecer a Deus. Por quê? Porque a verdade nos liberta. Deus nos liberta. O Espírito Santo nos encaminha e nos convence da extrema liberdade. Amém? Porque Deus é Deus. E Ele não se limita. E nós olhamos, inclusive o Salomão, ele nos mostra lá em Provérbios, capítulo 16, verso 4, salvo erro, que para tudo Deus tem um propósito. Para tudo Deus tem um propósito. Entendam, até quando ele castiga os ímpios, também faz parte do seu propósito. Porque Deus não lança nenhuma palavra para assim ficar. Não. Palavras de Deus lançadas não voltam vazias. Da mesma forma que aqui embaixo, tudo aquilo que nós falamos tem um peso.
tem um peso. Por mais que muitas das vezes no nosso intelecto, na nossa dimensão, nós não conseguirmos ver que aquilo que sai de nós tem um peso, todavia, no mundo espiritual, nada que é falado ou lançado volta vazio. Então, Deus espera verdadeiramente que cada um de nós não erre e conheça que tipo de propósito Deus espera para cada um. E nós olhamos isso ainda em Jeremias 19, se formos mais para frente para o versículo 12, Deus diz: então vocês clamarão a mim. Ele dá uma instrução. Quando ele nos diz no verso 11 que ele tem um plano para nós, é muito fácil dizer: olha, eu tenho um plano para ti, e não falar qual é o plano. Mas Deus todavia nos diz: eu tenho um plano para vocês. E para que esse plano se cumpra nas vossas vidas, ou para que vocês saibam qual é o plano ou o propósito que eu tenho para vocês, automaticamente clamem a mim, diz o versículo 12. Então vocês clamarão a mim. Deus dá uma instrução aqui. Para que vocês conheçam o vosso propósito, vocês têm de clamar a mim. Virão orar a mim. Ou seja, entraremos em oração com Deus, para que Deus nos revele qual é o nosso propósito. Porque o meu propósito não é igual ao propósito da minha esposa, não é igual ao propósito do meu filho, não é igual ao propósito do meu irmão, do meu pai, do meu primo. Não é, meu irmão. Cada um tem o seu propósito. O que Deus pode fazer, e muitas das vezes Ele faz, Ele une propósitos. Amém? Deus une propósitos, mas cada um tem o seu propósito. E Deus diz que para nós sabermos qual é o propósito que Ele desejou ou escreveu para nós, antes que nós estivéssemos ainda no ventre da nossa mãe, nós temos que fazer o que o versículo 12 nos mostra. Clamarão a mim e irão orar a mim, e eu os ouvirei. Eu os ouvirei, diz o Senhor. Amém? E então Deus diz: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Não basta simplesmente achar que não. Deus, eu ouvi, eu li a tua palavra, agora vai, me diz, qual é o propósito? Eu amo a ti, eu estou aqui para fazer a tua vontade, mas fala, Deus, fala, qual é o meu propósito? Não, meu irmão, assim não. Deus diz profundamente: quando me buscardes de todo o teu coração, quando a palavra, a vontade, principalmente a vontade do querer, estiver a sair do fundo do nosso coração. E quando a vontade do querer sai do fundo do nosso coração, aí Deus faz o querer, conforme nos diz lá em Filipenses, e simultaneamente Ele faz o realizar. Amém? Então, essa é a instrução que Deus dá. E Deus diz que somente depois desse estágio, no verso 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Ou seja, irá nos tirar de volta das trevas, irá nos tirar de volta da mão do maligno, do propósito do mundo, e nos colocará novamente no propósito dele, neste propósito de Deus. Amém? E então, a palavra de Deus, ela é justa, ela é reta. Salmos 119 diz-nos que Davi, quando escrevia, ele disse: faz-me discernir dos teus caminhos e da tua vontade, do teu propósito e dos teus preceitos. E então, quando eu discernir desta forma,
então meditarei somente para ti. Meditarei em ti num grau inalcançável, num grau diferenciado, totalmente diferente do que aquilo que todos estão habituados a fazer e a buscar. O que Davi tenta dizer aqui é que ele irá buscar de todo o coração. De todo o coração, conforme Deus nos mostra lá no livro de Jeremias 29. Amém? Aleluia! Então, meus irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. E, embora muitas das vezes nós também temos planos para nós, nós temos propósitos para nós, mas, todavia, o propósito do Senhor é maior. Provérbios 19, 21 nos mostra que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os planos do Senhor. O que prevalece, ou melhor, o que tem que prevalecer, são os planos do Senhor. Amém? Para finalizar então, vamos lá abrir o livro agora em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Jeremias, 2 Coríntios 5, 9. E assim nos diz a palavra do Senhor. No versículo anterior, ele nos fala da salvação e nos fala dos propósitos de Deus. E então, no versículo 9, ele nos diz: por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Em todo o tempo, devemos agradar a Deus. Para quê? Para que no final das contas consigamos ter um galardão extremamente, mas extremamente cheio de bênçãos do Senhor. E nós não nos podemos esquecer que basta nós buscarmos, porque muitas das vezes nós já estamos no caminho do propósito do Senhor, mas nós não sabemos, porque por vezes o nosso coração, ele, por mais que nós não conheçamos a Deus, mas muitas das vezes temos um coração bom. E tendo um coração bom, ainda assim somos levados a fazer coisas boas. E vou dar um exemplo. Por exemplo, José. José, quando era criança, ele não sabia qual era o seu propósito. Consoante o tempo vão acontecendo aquelas tragédias. E se repararem uma particularidade. Há dias eu estava a assistir o pastor Luciano Subirá e ele disse algo interessante. Olhando para José, nós vemos que José, o propósito de José era liderar. O propósito de José era governar. Por quê? Porque vimos que José, quando fica no meio dos escravos, ele torna-se o chefe dos escravos. Quando vai para a cadeia, torna-se o chefe dos detentos. E automaticamente, quando é chamado para o faraó para interpretar sonhos, também ele torna-se o governador do Egito. E então, muitas das vezes, meu irmão, se Deus te colocou em algum cargo, se Deus colocou alguma profissão que beneficia ou dá para beneficiar outras pessoas, quem sabe a tua profissão não é parte do propósito de Deus para a tua vida, meu irmão. Ora, busca e pede a Deus para te mostrar qual o verdadeiro propósito. E quem sabe nós consigamos encaixar o propósito de Deus já na nossa vida de uma forma muito mais simples. Porque Deus sabe de todas as coisas e Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, meu irmão, se todas as coisas cooperam, não diz algumas, mas diz todas. Então, deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Amém?
Aleluia. E então, olhando para o propósito de Deus, esta é a palavra que nós temos para hoje. Para que assim então possamos procurar, orar, buscar a Deus de todo o nosso coração. Para que Ele coloque a verdadeira razão de nós estarmos aqui na terra. Para assim então podermos viver com glória para Ele. Amém? Aleluia. Deus abençoe a todos então. E seguiremos com louvor e adoração. Enquanto apareçam questões da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Temos aqui uma pergunta. Paz do Senhor, minha irmã. Como fazer com que o propósito de Deus se cumpra na minha vida? Exatamente. Jeremias 29, 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém? Então, a própria palavra de Deus, ela responde essa pergunta. Quando Deus se deixa ser encontrado, automaticamente nós iremos entender qual é o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. E automaticamente Deus guiará os nossos caminhos. Por quê? Porque nesse momento seremos guiados pelo Espírito. Porque aquele que entendeu ou que entende os caminhos de Deus para a sua vida já não é um simples tecnon. Já não é um simples filho. E sim, já é um ruiós. Já é um filho maduro. E um filho maduro ou um ruiós
automaticamente já é guiado pelo Espírito. Então, aquele guiado pelo Espírito irá entender o propósito de Deus na sua vida e irá entender o que Deus quer e quais são os passos que Deus direciona para que tal propósito se cumpra. Amém? Como é que eu vou saber se a vontade de Deus está a ser efetuada da forma certa na minha vida? Minha irmã, quando as tuas atitudes, os teus atos, a tua forma de agir, a forma de pensar, a forma de estar e a forma de falar forem de encontro aos mandamentos do Senhor, forem de encontro às situações que Deus nos mostra aqui, quando começarmos a exercer todos os frutos do Espírito, automaticamente sempre levando em consideração o amor que temos pelo Pai e pelo próximo, sempre em primeiro lugar. Então nós pegaremos e iremos conseguir entender que a vontade de Deus está a ser efetuada de forma certa quando sairmos da religiosidade e irmos diretamente e exclusivamente para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida e é espada também, vimos isso. Às vezes é difícil ouvir Deus. Será que o nosso coração é duro? Simplesmente, quando nós não conseguimos ouvir a Deus, é porque estamos distantes de Deus. Ou então, Deus está mesmo no silêncio. Que muitas das vezes, Deus fica no silêncio. E o silêncio de Deus também é uma resposta. Então, temos de ter o devido discernimento para saber ouvir a Deus e saber quando é que Deus está em silêncio. Amém? Aleluia. Ou temos medo de ir além da emoção e da razão, pois fica difícil saber o que é a voz da consciência e o que é a voz de Deus. Muitas das vezes, minha irmã, a voz de Deus ela vai estar linkada com o ensinamento de Deus. Ou seja, Deus nos dá... Nós vimos que Jesus quando veio, ele era 100% espírito, 100% carne. Automaticamente entendemos que a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela é 100% inspirada por Deus, pelo Espírito, mas ela é física. Então ela é como se fosse a carne. Mas não a carne que vive sem Espírito. Então a Escritura está aqui para nos direcionar. E as nossas atitudes serão de encontro à revelação do Espírito. Então, automaticamente, a voz de Deus, ela vem sempre para criar um link, um alicerce na sua palavra. Então aí fica fácil discernir o que é a nossa consciência e o que é vontade de Deus. Embora muitas das vezes pode parecer mais fácil do que é. Amém? Se responder a questão, deixe o seu amém. Se não, diga qual dúvida permanece e pela palavra tentaremos explicar melhor. Amém? Aleluia.
Glória a Deus. Deus me trouxe aqui uma coisa à cabeça. Por exemplo, para quem, no meu caso, que é engenheiro informático, para quem trabalha com informática, como entender o propósito da informática, como entender como fazer o trabalho de programação ou de redes ou de segurança, como entender? Estudando, não é? Nós só conseguimos entender e nos relacionar com um determinado assunto quando nós nos debruçamos ou mergulhamos sobre aquele assunto. Quando nós pegamos e conseguimos entender o que é que aquilo significa de verdade. Por exemplo, que o meu foco é segurança da informação, para saber como invadir um computador, como defender uma empresa de uma invasão, eu tenho que ler a fundo. Tenho que entender a fundo, tenho que perceber parâmetros de segurança, tenho que perceber parâmetros de invasão, tenho que perceber cada passo que a pessoa que vai invadir pode dar para eu poder me defender. Assim também é o motivo pelo qual Deus nos dá a sua armadura. Assim também é a palavra o verdadeiro caminho para nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida, o propósito de Deus no dia a dia e o propósito de Deus no mundo. Para eu conseguir entender, seja qual matéria for, eu preciso de estudar. Para que eu possa entender o propósito de Deus, eu preciso de orar. Ali tem a instrução. Mas junto com a oração vem o conhecimento. E o conhecimento da palavra somente quando nós estudamos, nos dedicamos e vamos investigar a fundo as Sagradas Escrituras como um super livro, um super book. Amém? Tem um desenho que os meus filhos costumam assistir, que é o Superbook, onde tem um casal cientista que tem dois filhos, e porventura os filhos também são um casal, e um robô. E quando os filhos pegam e vão para a sala especial do pai, aonde está um livro, automaticamente eles mergulham naquele livro, entram para aquele livro. Automaticamente isso nos mostra que eles pegam e aquele livro, o Superbook, é a Bíblia. Eles pegam, entram na história da Bíblia, sentem-se dentro daquela história e acompanham passo por passo cada personagem. E ao seu lado, eles conseguem entender o dia a dia e a situação que Deus nos quer revelar em todo o tempo. Assim também nós devemos pegar e mergulhar, entrar na Sagrada Escritura em pensamento e numa dimensão diferenciada para entendermos que tipo de instrução Deus nos quer dar a partir daqui, para orando e buscando de todo o nosso coração Deus falar conosco e complementar. Ou seja, Deus aqui nos diz que coisas poderão ser feitas para lhe agradar. Mas automaticamente, com a oração, Deus nos mostra especificamente qual coisa. Por exemplo, é esta. É esta. Lendo aqui a palavra, nós iremos entender os prós e contras, os preceitos, as condições, as situações. E aí Deus vem e nos completa dizendo em oração: é esta. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E a base de tudo é o amor. O amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. Amém? Aleluia. Vamos então louvar mais uma vez ao Senhor. E caso não haja questões, posteriormente ao louvor, iremos então encerrar o nosso devocional de hoje. Amém? Louvemos ao Senhor então. Aleluia. Aleluia.
está disponível para ser nosso Pai em todo o tempo. Nós é que temos que estar disponíveis para sermos filhos, para sermos chamados filhos e deixarmos de ser criaturas. Porque o filho começa a beber, mas o filho vai para a faculdade. E quando nós, no momento em que atingimos uma maioridade, definimos o rumo da nossa vida, a nossa faculdade, ganhamos maturidade, é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos filhos que ganhem maturidade, que seja ruios e que dessa forma entenda o propósito. Porque alguém que é maduro entende um propósito. Automaticamente Deus quer que nós sejamos maduros para entendermos os propósitos. Amém? Aleluia, então. Chegamos ao fim do nosso devocional, então. Deus abençoe a todos. Espero que tenham sido abençoados com a palavra de Deus e que tenham entendido que Deus tem um propósito para todos e que Ele está à espera que nós procuremos entender qual o nosso propósito. Deus está à espera que nós vamos lá em oração ter com Ele para que Ele nos entregue a chave do nosso propósito. Porque sabemos que o querer e o realizar são dados por Ele. Amém? Aleluia, então. Deus abençoe a todos. Agora, oremos. Pai, obrigado por essa palavra que Tu nos deste. Obrigado, Deus, pelos Teus propósitos, pelos Teus caminhos, pela Tua direção, pela Tua misericórdia, Pai, e pela Tua vontade de nos entregar o querer e o realizar, ó Deus. Pai, pedimos a Ti que nesse instante, Deus, Tu venhas nos lavar, venhas nos limpar, ó Pai, para que possamos tomar vergonha na cara e procurar qual o nosso propósito perante a Ti, ó Pai. Que cada filho que até hoje não sabe o seu propósito cresça e procure o Pai de forma que entenda qual o propósito de Deus na sua vida. Porque motivo Ele está aqui nesse mundo. Porque motivo Tu o escolheste, Pai. Sim, sim. Porque fomos escolhidos todos ainda antes de estarmos no ventre da nossa mãe, ó Pai. Sabemos disso, Deus Pai. E dessa forma nós pedimos, Deus, revela o propósito, Pai. Revela o propósito de cada um. Quando cada um te buscar em oração e procurar saber qual o teu propósito na sua vida. Então, Deus Pai, agradeço pela Tua palavra, Pai, pela Tua disposição de dar amor, de dar planos e de se fazer cumprir as situações, ó Pai. Muito obrigado. Guarda-nos, Deus, no dia de hoje, no dia de amanhã também, que possamos estar aqui novamente para ouvirmos a Tua palavra e estarmos diante a Tua presença, Deus Pai. E mais uma vez, muito obrigado, em nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos então agora ao fim da nossa palavra de hoje e amanhã estaremos de volta, 18h30, horário de Angola, 14h30, horário do Brasil. Espero por vocês, não percam. Procurem qualquer situação ou pergunta que tenham, podem mandar aqui ou então mandar no meu Facebook particular, ou para quem tem o meu WhatsApp, mande para o meu WhatsApp particular e pela graça de Deus estaremos a orar e a direcionar. Queiram também, se porventura sentirem a necessidade, podem divulgar à vontade o link, partilhar, ou então partilhar o nosso canal do YouTube, que toda palavra que sai daqui automaticamente vai para o YouTube. Amém? Deus abençoe a todos então. Que a graça de Deus e o amor do Pai seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Fiquem em paz. Espero por vocês amanhã. Um abraço. Deus abençoe.